Olá, você está no Teoricamente, um podcast da Escola Paulista de Psicanálise e do Instituto Hécatos. Eu sou a Leis Clapes, sou psicanalista e membro do Instituto Hécatos. E hoje nós vamos discutir um pouco de mística e psicanálise. A gente vai discutir especificamente Mestre Eckhart, o sermão 52 de Mestre Eckhart. Por que a gente está discutindo o sermão de Mestre Eckhart? Qual a importância disso? Nós vamos discutir com o Marcelo Moya, que é também psicanalista, membro efetivo do Instituto Hécatos e facilitador do programa de formação aqui da EPP. E com o psicanalista, também membro do Instituto Hécatos, Francisco Retrão. Sejam muito bem-vindos a este podcast. Muito obrigado pela participação, Moya e Francisco. Olá, Alexandre. Olá, Francisco. Prazer enorme estar aqui com vocês para a gente conversar e diante de uma experiência luminosa. Eu faço minhas palavras do Bion. Estou bastante curioso para saber por onde esse caminho vai nos levar nessa conversa hoje. É um prazer estar aqui para a gente enveredar por alguns caminhos, como disse o Moya, que nos ajudarão a pensar nossa realidade humana e também a mística. Bom, por que nós estamos discutindo o Mestre Eckhart? Porque Bion, no capítulo 10 de Transformações, do livro Transformações, ele, para ilustrar o conceito de ó e ir sendo si mesmo, ele usa e traz como modelo Mestre Eckhart, né? E eu extraí deste livro aqui, do Mestre Eckhart, Sermões Alemães, o Sermão 52, para a gente conversar um pouquinho sobre esse conceito de ó e ir sendo si mesmo, né? E eu começo perguntando para os dois o que a gente poderia entender como mística. Como o Mestre Eckhart está inserido dentro de um cenário religioso do qual a gente está extraindo Bion de forma muito brilhante, pôde construir um modelo muito substancial, significativo, e até mesmo como uma ferramenta possível para uso na clínica. Quando a gente fala de um monge dominicano lá do início do século XIV, né, a gente lembra do cenário religioso. Uma religião é um corpo de ritos, de doutrina, de mistério. Quando a gente fala de psicanálise, a psicanálise, fazendo uso de uma licença bem poética, uma analogia, podemos dizer assim, a gente poderia dizer que a psicanálise também é um corpo de ritos. A psicanálise tem seu próprio ritual. Ela tem os seus ritos. Freud instala a psicanálise, inaugura a psicanálise como um método para explorar o inconsciente. E como todo método, ele tem o seu rito. Da mesma forma, nós podemos dizer que a psicanálise foi se tornando, nesses mais de 100 anos de história, um corpo muito rico, robusto, de doutrinas. E o que se nota é que nós fomos perdendo com o passar do tempo, Matt Planck, inclusive, explora muito isso, essa dimensão fenomenológica e mística da experiência. Mistério tem a ver, estudando um pouquinho a semântica dessa palavra, eu achei interessante o movimento de acortinar alguma coisa para que depois você possa observar aquilo de uma maneira muito diferente, privar-se de alguma coisa, você se acobertar de algo
para que você consiga viver e vivenciar uma experiência inserida dentro daquele fenômeno, né? Então eu vejo que a psicanálise, de alguma forma, e o Bion nos deu essa possibilidade de perceber a psicanálise não somente pela dimensão do seu rito, da sua doutrina, mas também pelo campo do misterioso. Por quê? Porque nós estamos dispostos a empreender uma tarefa, um trabalho de explorar o inconsciente. O inconsciente, traduzido do alemão, significa desconhecido. Aquilo que eu não sei. Então a própria expressão, a própria palavra inconsciente é uma palavra cercada de mistério. A própria experiência, a dimensão inconsciente como uma dimensão da natureza humana, um aspecto de ser inconsciente, nós somos seres também místicos. Claro que tem uma mítica que é diferente do místico, né? Tem uma pequena diferença aí do mito, né, que o Bion também vai explorar, que tem a ver com o mítico, mas com o místico. Eu acho que a tarefa por si de explorar o desconhecido, o incognoscível, o inominável por si, é uma caminhada permeada de mistério. Tem algo de misterioso na experiência do psicanalizar. Tem algo de misterioso na natureza humana. Tem algo de misterioso nos nossos pensamentos. Tem algo que pode ser descortinado, como a própria tradição religiosa dizia, né, dessa cortina. O rito tem a sua dimensão de mistério, né, que muitas vezes se torna saturado exatamente pela ênfase que se dá tão somente pela dimensão da doutrina. Pensa-se uma psicanálise muito doutrinária e pouco, e às vezes ritualística, mas tão pouco misteriosa. Então acho que essa combinação de ideias do que Bion nos propõe e do que escreve o mestre Eckhart nos permite olhar para a psicanálise pela dimensão do mistério. Tem uma questão muito importante que os sonhos são formados de símbolo e todo símbolo contém um mistério. Total. Né? Então a gente tem uma ligação direta entre mística e símbolo, né? Que é o mistério. E nesse sermão 52, o mestre Eckhart vai dizer quais as condições, né, de mente para conseguir entrar em contato com esse mistério, né? E ele vai tocar justamente no ponto bem-aventurado os pobres em espírito, né? E é onde ele vai desenvolver, bom, o que é pobreza? O que eu estou chamando aqui de pobreza? E aí vem um texto brilhante, né? Sim, sensacional. Sensacional. Porque nós estamos diante de um desafio de desvendar alguma coisa. O mistério carrega, né, Francisco, essa coisa secreta, incompreensível, inexplicável. O símbolo é enigmático. Tem uma dimensão de enigma, de uma coisa que não dá para ser notado, percebido dentro de um senso comum. E aí, só a doutrina, só o discurso, só o falar sobre, e o mestre vai discorrer nesse sermão sobre isso, não é suficiente. Não é suficiente. Senão nós caímos numa contradição. Só estamos diante de algo a ser desvendado, né? Misterioso, secreto, incompreensível. Como é que eu posso construir um tratado teórico, por exemplo, sobre aquilo que se oculta diante dos meus próprios olhos? E é interessante o que você está dizendo, né, porque o sermão do mestre Eckhart
ele nos aponta, e eu acho que Bion conseguiu fazer isso, tirar algumas condições essenciais para a intuição do analista. Acho que essa ideia da pobreza, ela reúne em torno dela alguns aspectos, depois a gente vai poder discorrer aqui, nós vamos ampliar um pouco mais, a respeito dessa condição do analista que não implica só em um saber, mas também uma condição de ser. Eu acho incrível. E quando a gente fala de mística, a gente pode pensar uma realidade que nos transcende, né? Então, místico, se a gente for pensar na realidade, pegando o Mestre Eckhart, que é um grande místico da Idade Média, alguém que deixou valiosas colaborações, como a lei falou, inicialmente excomungado pela Igreja, mas já nesse nosso tempo, pelo Papa Bento XVI, é novamente acolhido, porque ele reconhece que ali na maneira dele escrever existe algo por detrás que eu fiquei pensando ao ler o sermão e pensar nas obras de Bion. Quantos anos a gente não passa lendo uma obra dele em grupo para poder entender algumas coisas, para poder compreender, e a gente sente que não esgota a obra. Lendo o Mestre Eckhart, eu fiquei com a mesma impressão, que a gente vai lendo, mas cada vez que a gente lê, a gente descobre um ponto diferente, uma nova possibilidade, um novo ângulo, que a gente pode observar essa questão. E é interessante que quando ele fala, a lei Moya, sobre os pobres de espírito, ele, na maneira que diz, quer falar assim, que o pobre de espírito é aquele que está aberto, ele está vazio até de Deus, porque o que vier ele está disposto a aprender. Me fez até pensar no aprender da experiência com Bion, porque a experiência é que vai nos ensinando e a gente vai trazendo e aumentando o nosso referencial teórico a respeito daquilo que a gente vai experimentando na própria clínica. E tem uma coisa, Francisco, interessante que você está dizendo, porque a fé nasce da experiência e não do discurso. Quando você diz, puxa, o Mestre Eckhart, ele, inclusive, Papa Bento XVI, né, que reconhece e foi taxado de herege durante tanto tempo, quanto Bion às vezes é incompreendido dentro do próprio ciclo psicanalítico, dentro do próprio ambiente psicanalítico. Quando nos aproxima de, por exemplo, de uma experiência como essa, vem cá, mas vocês estão querendo arrastar a psicanálise para uma... E onde está o discurso? Como se, em algum momento, poderia pensar, será que Bion seria um grande herege da psicanálise, passível de ser excluído, uma figura excludente, né, dos grandes tratados doutrinários da psicanálise, exatamente porque simplesmente ele está trazendo a proposta do Bion, inspirado, por exemplo, aqui no Mestre Eckhart, é trazer a psicanálise de volta para aquilo, a experiência como ela nasceu. Então, o Mestre Eckhart, ele não está chamando atenção, embora há prerrogativas para isso, dentro de uma condição religiosa, da pobreza material, do abster-se de bens, da matéria, que também tem lá a sua virtude, né, o seu valor, a sua importância, dentro daquilo que ele se propõe a apresentar no seu discurso, no seu sermão, mas, como eu penso que tem ali uma questão até um pouco paradoxal, porque a ideia de pobreza que ela é secada de uma riqueza, de uma condição essencial, sine qua non para a natureza humana, para o aprender, para o crescer, né? Me faz lembrar, me permitam, uma expressão, pegando emprestado um tema trazido da teologia para a gente pensar a psicanálise, César, Alexandre, tem uma citação de São Paulo Apóstolo, onde, numa de suas epístolas, se eu não me engano, a carta aos Filipenses, ele diz, o Cristo não usurpou ser igual a Deus, antes, a si mesmo, se esvaziou,
Essa palavra esvaziar-se, do grego, é kenosis. Essa experiência, olha que interessante, a gente pode trazer isso para a experiência psicanalítica. O Deus analista que se esvazia, que não usurpa ser o psicanalista, o conhecedor da matéria, o doutrinador da psicanálise. Antes, a si mesmo, se esvazia. Então, quando ele foi falando de pobreza no sermão, eu me lembrei dessa expressão cunhada pelo São Paulo, que o próprio Cristo não fez uso demasiado egoísta dessa condição de ser o Deus encarnado, mas a si mesmo se esvaziou. Eu acho que é interessante fazer essa conexão com a ideia de pobreza, do esvaziar-se, que acho que é uma condição pela qual Bill nos convida. Olha, o analista que se esvazia, que abre mão daquilo que ele considera, sim, rico, daquilo que ele se apossou, muitas vezes do seu saber, do seu conhecimento, né, da sua bagagem, da sua história, da sua vivência, do seu tempo de clínica. Isso tudo é importante, é fundamental, acho que para o próprio pro crescimento do profissional, para a capacitação do profissional, mas diante da tarefa de explorar o inconsciente, diante da experiência do setting, daquilo que a gente se propõe fazer junto com o nosso analisando, né? Essa palavra kenosis nos remete para essa ideia, esvazia-se. E aí acho que o Alexandre e o Francisco vão poder também pontuar com bastante propriedade essas três condições de esvaziamento, esses três caminhos possíveis para esse esvaziar-se. Não usurpar ser nem Deus tão pouco igual a Deus, mas esvaziar-se a si mesmo. E ele vai nos dar aqui pelo menos três caminhos possíveis em termos de condição básica, essencial para a nossa tarefa, para a nossa prática clínica. Me faz pensar a experiência do setting. Eu penso aqui na minha experiência enquanto analista e também enquanto analisando. O início de cada sessão me faz pensar essa kenosis que você fala. A gente começa aquilo que Bill diz, sem memória, sem desejo, sem ânsia de compreensão, porque eu começo a sessão ali vazio. O que é que nós vamos conversar hoje? Então, não tem nada assim previamente, pelo menos, pensado, mas a conversa vai fluindo ao longo da sessão. Então, me fez pensar muito, associar esse início da sessão e o decorrer da própria sessão com aquilo que você trouxe do esvaziamento, né? Tem a riqueza da vigília, para uma outra forma de riqueza, que é a riqueza onírica, é a riqueza do sonho. E que para experimentar essa riqueza, diferente da riqueza onírica, da vigília, das apreensões sensoriais, do saber, do conhecer, nós passamos pela experiência da pobreza. Essa experiência onírica que precisa nos colocar numa condição, olha o símbolo disso, né? Eu preciso adormecer para sonhar. Essa dimensão de sonho, que não implica apenas ao dormir, propriamente dito, né? Isso é tema para um dia, para um outro bate-papo, né? Por quê? O Bill escreve um artigo, Notas sobre Memória e Desejo, e me chama a atenção que ele diz, olha, a memória engana. Quando você está em vigília, você não sabe se você está em vigília ou se você está sonhando. O desejo distorce. O entendimento fanatiza. Nós estamos colocando aqui, ali, assim, o porquê dessa pobreza. Por que ela é importante? Por que ela é necessária? Deixa eu só colocar o que o mestre Eckhart ele chama de um homem pobre, não é? O homem pobre é aquele que nada quer, nada sabe e nada tem. E a questão da memória tem a ver com o tem. Porque memória é algo que eu possuo, que eu tenho posse, não é? Então, quando ele nada quer, nada deseja, ou seja, eu não quero saber sobre o meu paciente, eu não quero ter um entendimento sobre ele, né? Que é o nada sabe.
e o nada tem relação com a memória. A memória é uma posse, né? Então, quando ele coloca as 3 condições do que é ser pobre, né? Nada quer, nada sabe e nada tem. As 3 condições de pobreza para eu estar diante do outro, inclusive. Para que a experiência de si mesmo e do outro possa existir, né? Nada quer, nada sabe e nada tem. E se você comparar isso com as condições que o Bion chama de mente de fé, sem desejo, sem memória, sem desejo de compreensão e com evidência mínimas dos sentidos, porque o sentido é uma posse, não é? A gente tem uma ligação direta entre este sermão e o estado de mente de fé descrito por Bion. Isso me fez lembrar aquela ilustração da xícara cheia, do servo conversando com o mestre, o aprendiz e o mestre, e o mestre começa a encher a xícara, né, e deixa a xícara transbordar. Eu acho que esse transbordamento tem uma dimensão do importa que ele cresça e eu diminua. Importa que a experiência analítica cresça e nós possamos diminuir enquanto que a experiência cresça. Então, se a xícara está cheia, não tem mais o que fazer. Não tem mais o que preencher. Eu acho poderoso esse nada quer, né? Porque implica, e é um paradoxo, querer ser um psicanalista já é um querer, né? O que é um grande paradoxo para nossa tarefa, né? Porque querer implica falta. Querer implica ser aquilo que eu não tenho. Eu não sou, eu não consigo, que me falta. Então, é interessante esse paradoxo, porque a depender do que eu chamo de psicanalista, querer ali ser um psicanalista, já não é um estado de mente de fé. E que traz com isso outras variantes aí, outros desdobramentos, né? Não é uma tarefa muito simples abster-se desse desejo. Não. É. Não. É uma tarefa árdua. Abrir mão, esvaziar-se, né, Francisco? Não é uma tarefa muito comum, porque o Bivano chama desde as coisas mais comuns de uma experiência analítica. Querer que o paciente melhore, querer que ele saiba, querer que ele entenda, querer que a sessão funcione bem. E aí a lista é infinita de temas onde o nosso desejo está implicado. Querer fazer o trabalho direito, querer isso, querer aquilo. Virtuoso. Mas isso pode ser pensado fora da clínica, fora da sessão. Enquanto sessão, se eu deixar que a minha mente seja povoada, dominada por essa dimensão de desejo... Onde está o paciente aí? Onde está o paciente? É como ficar sozinho numa ilha deserta com um saco cheio de tesouro. Qual o valor? Imagina, um pote cheio de ouro num lugar deserto onde você está ali sozinho. Qual o valor desse tesouro? Para que ele vai te servir? Qual o valor dele? Irmão, eu fiquei pensando aqui quando você fala dessas diversas possibilidades do querer, né? Uhum. Eu fiquei pensando aqui que a que seja assim mais desafiadora
desafiante para nós, como psicanalistas, é querer ajudar o paciente. Eu acho que é de todas essas que você fala, me parece que o querer ajudar é uma das que a gente precisa estar sempre vigiando e pensando sobre ela, porque o que é que realmente é querer ajudar? Quando é que eu sei que estou ajudando ou não o meu paciente, né? Eu acho que tem essas implicações no querer ajudar. Isso me faz lembrar uma canção do Raul Seixas. O meu egoísmo é tão egoísta que o auge do meu egoísmo é querer ajudar. Né? Então, mas exatamente por essa herança epistemológica da psicanálise trazida por Freud. Não é, Alexandre? Porque ajudar implica que eu sei o que é bom. O que é o certo, o que é normal, o que não que é. não é. Não é? O que é ajudar? Implica saber. Não é? Eu sei o que é bom. Eu sei o que é moralmente bom. Eu sei o que é o melhor para este paciente ou para aquele paciente. E o que o Bion nos propõe é você não sabe. Né? O que implica, Alexandre, inclusive, isso num tema ético muito delicado. Moral. Como eu sei o que é melhor para o outro? Sim. E eu fico pensando aqui também, a lei Moia, que se eu quero ajudar meu paciente, pode estar implícito nesse querer que eu sei mais do que ele. E como é que, até que ponto eu tenho clareza que eu sei mais do que ele, né? Que cai no tema da arrogância. Arrogância. Mas tem um ponto importante para quem tá assistindo a gente, ouvindo a gente. Mas então vem cá, o cara tá lá, procurou analista, procurando ajuda. Procurando socorro, procurando uma forma... Percebe a condição do analista, a delicadeza desse processo? Passa pelo tema da empatia, até que ponto a empatia é um desejo, não é um desejo implicado, né? De compaixão, que é um tema, inclusive, né, Alexandre, que o Bion explora. Como é que fica aspectos como compaixão, por exemplo, e empatia nessa hora? Como é que você vai sentir empatia e compaixão lotado de desejo? Então, o que a pobreza permite. Essa pobreza a qual a gente está se referindo. Essa pobreza de espírito. Nada sei, nada tenho e nada quero. Né? Só com essa condição é condição de empatia. O amor desprovido de vaidade, o amor desprovido de egoísmo, o amor desprovido, o amor puro. Esse nada sei, nada tenho e nada quero, levado às últimas consequências, me parece o respeito último ao paciente. Eu não sei o que é melhor para você. Eu não tenho a resposta. Não é? Eu não tenho isso. E eu não quero nada para você, porque quem tem que querer algo para você é você. Eu não tenho isso. Tal qual quem tem que saber é ele. É ele. E aí me vem sempre uma contraparte, que é algo que eu ando pensando, que é essa condição posta pelo Bion, né? Agora, eu vou transformar esse nada sei, nada quero e nada tenho da pobreza aqui trazida pelo mestre Eckhart em psicanálise, não é? Nesse estado de mente de fé, sem desejo, sem memória, sem desejo de compreensão e com evidência mínima do sentido. Que é nada sei, nada quero e nada tenho, né? É a contraparte em psicanálise desse estado de mente. E eu fico imaginando, porque a contraparte do paciente é a livre associação. Não é? Numa sessão de análise, esse estado de mente do analista e o estado de mente do paciente é a livre associação. Agora, eu fico imaginando como associar com desejo, livre associar com desejo, como livre associar com memória.
como livre associar com desejo de compreensão, como livre associar com dados do sentido. O que eu estou dizendo me parece que esse estado de mente de fé, que é o que o Bion traz, não é? E eu acho interessante que ele fala em fé científica. É interessante esse paradoxo, né? Mas se eu usar este mesmo conceito, vale para o paciente. Para ele poder ir sendo e exercer a liberdade, não é? Me parece que também esse estado de mente, nada sei, nada tenho e nada quero. Ou seja, sem desejo, sem memória, sem desejo de compreensão e com evidência mínima de sentido. E me parece que essa é a condição de ir sendo si mesmo. Não é? Que aqui, dentro do contexto místico, é a possibilidade de Deus evolver dentro de si. Mas, fazendo o paralelo, tomando como modelo, que é o que o Bion faz, o mestre Eckhart, a condição para ir sendo si mesmo é a mesma. Não é? Sem desejo, sem memória, sem desejo de compreensão e com evidência mínima de sentido. Trazendo para uma realidade de consultório, o paciente, quando chega dizendo, olha, eu gostaria de um outro tipo de casamento, olha, eu gostaria de não sofrer tal coisa no trabalho, olha, eu gostaria... É desejo, memória, desejo de compreensão e evidência de sentidos. Não é? E uma sessão, não é? E todos nós, psicanalistas, passamos por isso. Conteúdo manifesto. Não é? Como é que a gente chega no conteúdo, entre aspas, latente? Não é? Esse que está livre dessas condições. Não é? Ou seja, um processo analítico, até chegar ao ponto do paciente livre associar, é uma grande jornada, é uma grande caminhada, porque ele vai chegar com memória, ele vai chegar com desejo, ele vai chegar com desejo de compreensão, porque ele quer saber por que ele é assim, por que as coisas funcionam assim, como é que ele muda o filho dele, como é que muda o marido, como é que muda o chefe, como é que eu sou feliz, não é? Ele quer uma resposta, ele quer um saber, não é? E tá diante de um outro que quer um saber e você com uma atividade ativa. O Bion diz, isso tem que ser algo ativo no analista, não é? Esta pobreza aqui como modelo é algo ativo no analista. Então ele está diante de alguém que cobra ele de um saber que ele ativamente precisa não ter. Que, como disse o Francisco, é muito difícil isso, não é? Você está diante de alguém, porque não é só não desejar ajudar o paciente, não é? É estar diante de um paciente que quer ser ajudado, não é? Entre aspas, não é? E se abster disto. Este se abster é muito difícil na condição de analista, não é, Francisco? Exatamente. E eu estava pensando aqui ali em outro aspecto, eu acredito que isso está muito no senso comum, quando as pessoas pensam alguém pobre em espírito. Eu acho que é muito antagônica ao que o mestre Eckhart fala, porque quando alguém comenta, esta pessoa é muito pobre em espírito, quer dizer que é alguém que não tem nada a contribuir, nada a colaborar, é uma pessoa de índole má, de um caráter negativo, e a gente fica pensando quanto a isso, até que ponto, pela minha concepção, eu posso taxar alguém de não ter nada a colaborar com a humanidade ou comigo mesmo. Porque, às vezes, até o que é negativo do outro já pode ser, para mim, elemento de pensar e de refletir algo para o meu próprio crescimento. Né? Eu fiquei pensando nessa questão,
que é muito contraposta a que o mestre Eckhart fala, porque quando ele fala pobreza espírita, ele está falando de algo que é positivo, algo que é bom. É como alguém que está sempre aberto para aprender, para conhecer, sempre reconhecendo. Eu lembro aqui de Sócrates, né, que dizia: eu só sei que nada sei, ou seja, no sentido de que está sempre aberto para novas possibilidades, novos conhecimentos, novas transformações, novos acréscimos naquilo que eu, enquanto pessoa, percebo que eu sou. Tem um verbo que o mestre Eckhart usa dentro do contexto religioso, que não é o nosso contexto, que é a palavra evolver, e não evoluir. Evolver, né? Que eu acho, assim, essa diferenciação belíssima, porque evolver implica nesse aprender da experiência de ir sendo si mesmo, de poder que se evolva, ou seja, volver novamente, ou seja, esse volver é aprender e aprendendo a ser si mesmo. E não está implícito evoluir, como se eu tivesse um ponto para chegar, como se eu tivesse um objetivo grandioso para chegar. Não, não se trata disso. Se trata de ir retirando esses desejos, essas memórias, esse desejo de compreensão. E quando a gente fala desejo, não é só querer tapar uma falta. O desejo de querer corresponder à sociedade, de corresponder aos pais, de corresponder à empresa, de corresponder a esse mercado de moralismo que está por aí. Esse abster de desejo para poder ir sendo si mesmo, e como está colocando muito bem o Francisco, e aprendendo a ir si mesmo no mundo, é uma tarefa muito difícil. Porque implica, e a gente estava outro episódio do podcast falando sobre Nietzsche, de dizer não a essa corrente moralista vigente. Não é? E quando a gente diz corrente moralista, é aquela que diz como você deve ser, como você deve agir, como empreendedorismo, como rede social, como moda, como, sabe, que o Francisco possa ser o Francisco, que o Moia possa ser o Moia, que o Alê possa ser Alê, que a nossa diretora Isadora possa ser a Isadora. E sem problema nenhum. E como é que eu vou me despindo desses desejos que inclusive não vêm da gente, mas que cruzam a gente, não é? Para que a gente possa ser si mesmo. Não é? Isso é uma tarefa muito difícil, não é? E que no consultório é uma conquista, que não é uma conquista de uma sessão, é uma conquista muitas vezes de anos. Eu costumo comparar uma sessão de análise dentro de um processo mais avançado como um sonho, não é? O que eu quero dizer com isso? Que eu consiga alcançar o mistério, que consiga alcançar esse devir, não é? Que consiga alcançar esse Exatamente. si mesmo. Porque o paciente, quando ele chega, ele está lotado de problema, de questões, e ele não consegue ser si mesmo, não é? Eu acho muito bonito quando o Francisco traz esse aprender da experiência, porque é um evolver, não é um evoluir, é um evolver, né? Até poder ser si mesmo, ir sendo si mesmo. E esse si mesmo, ele não é algo estanque, porque um si mesmo aos 13 anos não é ir sendo si mesmo aos 20, ir sendo si mesmo aos 40, ir sendo si mesmo aos 50. É outro ir sendo si mesmo.
não é? E poder aceitar isso é muito difícil. E numa sessão de análise para um analista, é algo assim, para quem não tem essa experiência, é avassaladora. A gente, muitas vezes, quem está nos vindo é um paciente e fica a reflexão de poder deitar num divã, esquecer tudo isso, esquecer da vida, esquecer dos problemas e simplesmente falar, parece algo simples, que é a livre associação, mas é muito difícil. Porque a tendência é trazer problema, a tendência é trazer o que aconteceu na semana, memória, não é? E quando é que você toca em si mesmo? Nesse ir sendo si mesmo, não é? Exatamente. E a psicanálise é a possibilidade de um processo onde isso que o Moya está chamando de... não é imanência, né, Moya? Imanência e transcendência. Imanência... Transcendente. Imanência vai podendo ser posto de lado para que a transcendência possa acontecer. Possa acontecer. Né? E eu concordo muito com o Francisco. O começo de um processo analítico é muito difícil para o analista, porque ele é aterrado nessa imanência que traz o paciente. Né? E quando a gente está dizendo isso, também não pode ser moralista, porque é assim que funciona. É um processo. Todo o início de uma caminhada analítica, ela já inicia muito saturada de tudo isso. Agora imagina esse preparo, essa transição, essa quarentena, né, que implica em uma disciplina do analista, mas também uma disciplina do analisando, para que aos poucos, no mundo onde preso na dimensão de tempo, da questão de resultados, né, de pragmatismos. Por isso que a tarefa analítica é uma tarefa muito singular, que muitas vezes caminha na contramão do que está se vivendo no mundo de hoje. Produto pronto, a coisa acabada, a resposta imediata. Tem um paciente que está disposto a entrar num processo onde ele não tem a menor ideia do que ele vai falar e do que ele está falando, e que a coisa vai surgindo, e que um assunto morreu e outro apareceu, e tá tudo bem, e ele vai podendo ser si mesmo. É interessante isso, e eu quero fazer aqui uma colocação, usando termos como modelo neurose e psicose. Muitas vezes o paciente que algumas pessoas e algumas escolas psicanalíticas e a psiquiatria ou a psicologia chamariam de psicose, tem muito mais facilidade de caminhar nesse terreno do que aquele paciente neurótico lotado de posse, de desejo, não é? Porque ele não consegue delirar, ele não sonha. Ele não sonha. Ele não dorme, ele não consegue sonhar. Enquanto um não consegue acordar, o outro não consegue sonhar. Não consegue sonhar. Então tem essa dicotomia. E saber quando acorda e saber quando dorme é muito importante. Saber quando sonha, porque tem o boleto para pagar. Ou seja, a gente tem que estar acordado porque tem o boleto para pagar. Mas a gente também tem que saber sonhar, não é? E sonhar é acessar um mistério. Permita trazer aqui uma ilustração, uma analogia. Quando a gente vai, de repente, fazer um exame, você precisa tirar a roupa. A gente coloca lá um lençol, você precisa se despir para entrar em contato com alguma coisa. Não é assim? Uma coisa é você se ver na frente do espelho, todo paramentado. Outra coisa é você se desnudar e se ver desnudo. Então, esse empobrecimento interior, essa experiência da associação livre,
implicada no sem desejo, sem memória, ciência de compreensão, nada sei, nada tenho, nada quero, nos permite, para entrar em contato com esse ser a si mesmo, é importante esse desnudamento. E olha que interessante, porque isso não é uma ideia original do Bion. O próprio Freud, quando escreve lá para Alusão do Salomé, ele usou uma expressão, Alexandre Francisco, do cegar-se artificialmente. Lembram disso? Uhum. O cegar-se artificialmente. O que Bion faz, pega uma ideia como essa e potencializa isso. Ele amplia isso. Agora, vocês me permitam, como nós trabalhamos dimensão de fé, de transcendência, utilizamos modelos teológicos para pensar a experiência da clínica, eu acho que o sermão do Mestre Eckhart denuncia pelo menos 3 pecados, dos quais o analista corre o risco de cair. 3 tentações. Pecado significa errar o alvo, é uma palavra extraída de um contexto militar. Ou seja, tinha um atirador lá da flecha, ele errava o alvo, pecou, errou o alvo. Que desfoca a nossa tarefa psicanalítica. O nosso trabalho, a nossa tarefa é de explorar o inconsciente. Eu vejo que essa experiência do nada sei, nada tenho, né, nada quero, eu acredito que isso nos ajuda a se livrar da tentação da onipotência do analista. Estou falando da onipotência como defesa lá da Melanie Klein, um dos mecanismos da psicose, não, nada disso. Mas essa onipotência, ela nos impede, ela nos furta a nossa tarefa primordial. Então, eu acredito que isso nos torna mais humildes, torna a experiência psicanalítica mais fértil. Humildade vem de humus, de uma coisa fértil. Eu acredito que uma segunda coisa é o risco do analista abster-se da dimensão do sensível. Não só a onipotência, mas a insensibilidade também. Porque quando eu sei, quando eu quero e quando eu tenho, eu acredito que isso cria em mim uma casca, um casco, uma insensibilidade, uma capa de proteção. Tem uma outra palavrinha mágica, arrogância. Arrogância. E que me leva à questão da segurança. Como se eu necessitasse, durante a sessão, me agarrar a alguma coisa. Me prender a algo. Eu vejo que sem desejo, sem memória, sem apreensão do sensorial, essa ânsia de querer saber, ou nada sei, nada quero, nada tenho, me permite vencer a minha própria onipotência, vencer a minha insensibilidade e vencer o medo da insegurança. Um outro modelo que o Bion traz é o a Noite Escura do São João da Cruz. Do São João da Cruz. Atravessar a Noite Escura. Tem um pensamento do tal, Alexandre, Francisco, o poema 13, inclusive é citado pelo Dr. Inácio Geber no livro dele, que diz assim: se eu pudesse me libertar do ego, não haveria mais dissabores. Acho que isso aproxima muito do que quis nos ensinar o Sermão 52, o Mestre Eckhart, e daquilo que Bion quer nos propor. Bom, eu agradeço muito o Francisco Retrão, Marcelo Moya. Obrigado. Muito obrigado por essa discussão. Vocês observem que Bion, que é um psicanalista inglês, ele tem uma riqueza de modelos. A gente já discutiu aqui filosofia, a gente está discutindo hoje mística, psicanálise. Então, por que isso está em teoricamente? Não é? Porque Bion usa estes modelos para descrever um estado de mente
de trabalho, do nosso dia a dia como psicanalistas, não é? E você, como ouvinte que não é um psicanalista, pensa nisso como seu estado de mente diário, né? Sem desejo, sem memória, sem desejo de compreensão, com evidência mínima de sentidos, não é? E sem esquecer que tem um boleto para pagar, não é? Mas entre um boleto e outro, existe uma coisa chamada vida, não é? O boleto também faz parte da vida, mas ir sendo si mesmo, não é? Entre um boleto e outro, uma busca de ir sendo si mesmo, não é? Fica aqui essa reflexão. Muito obrigado de novo, Francisco. Muito obrigado, Moia. Obrigado a você também, Alexandre. Obrigado por Francisco, essa oportunidade. Muito obrigado à nossa diretora Isadora. Obrigado. Bem. Que nos coordena. E até um próximo episódio. Muito obrigado.